Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar de adverbs, comparative and superlative. Vamos continuar falando de advérbios e considerando os graus de comparativo e superlativo. Provavelmente você já viu esse conteúdo antes, mas o foco era nos adjetivos. Hoje, nessa aula, nós vamos trabalhar com advérbios, que é um conteúdo que a gente já vem discorrendo em aulas anteriores. O nosso roteiro da nossa aula de hoje, então, Adverbs Definition, vamos relembrar um pouquinho da definição do que são os advérbios e de que forma essa classe gramatical trabalha e de como ela desempenha a sua função morfológica, sintática dentro de um contexto. Vamos falar dos graus dos advérbios especificamente, the degrees, que são essas gradações que nós vamos utilizar. Vamos ver em detalhe o comparative e o superlative, ou seja, o comparativo e o superlativo. Vamos ver rapidamente alguns advérbios que são irregulares, quer dizer, são aqueles advérbios que não vão seguir as regrinhas e o mesmo padrão que a maioria dos advérbios segue. E, por fim, trabalhamos com um exercício. Eu vou mostrar para vocês a aplicação desse conteúdo gramaticalmente, ok? Então, vamos lá. A nossa definição, recapitulando um pouquinho do que são os advérbios, nós temos o seguinte. An adverb is a word or phrase that modifies or qualifies an adjective, a verb, and another adverb as a word group. Então, vamos lá. Um advérbio é uma palavra ou uma locução. Essa palavra phrase, que parece com frase em português, ela muitas vezes é um falso cognato, porque não é necessariamente uma frase, mas sim uma locução. O que é uma locução? É um grupo de palavras que oferece algum tipo de sentido. Tá? Então, o advérbio é uma palavra ou uma locução que modifica ou qualifica um adjetivo, um verbo ou outro advérbio, ou até mesmo um grupo de palavras ou sentença. Então, advérbios e adjetivos, que são duas classes gramaticais muito parecidas até no nome, elas oferecem a mesma questão, elas oferecem uma característica, uma descrição. A grande diferença é que o adjetivo ele vai modificar um nome ou um pronome, enquanto o advérbio vai modificar outras classes gramaticais, principalmente os verbos. Bom? The adverbs may express a relations of place, time, circumstance, manner, cause, degree e etc. Então, o advérbio ele expressa uma relação de várias coisas. Por exemplo, lugar, tempo, circunstância, maneira ou modo, como nós chamamos em português, causa, gradação ou intensidade e etc. Por isso que quando nós estudamos advérbios, nós estudamos aquelas separações. Advérbio de lugar, advérbio de intensidade, advérbio de afirmação ou negação e assim por diante, certo? Então, continuando. Como eu mencionei anteriormente, os adjetivos e os advérbios são word classes or parts of speech. São classes de palavras ou, quando nós pensamos, classes de ordem de palavras, melhor dizendo. Quando nós pensamos na classificação que aquelas palavras desempenham em um contexto. Na língua portuguesa, nós temos 10 classes gramaticais, considerando a morfologia. Em inglês, alguns livros trazem 8, outros livros trazem 9, porque eles contam numerais e interjeições e outros não. Tá? They are both key parts of English language. Então, quando nós pensamos nas duas classes gramaticais, os adjetivos e os advérbios, eles são partes essenciais, partes-chave da língua inglesa, que servem para adicionar descrição às sentenças, considerando aquelas classes gramaticais que eu já mencionei para vocês, verbos, adjetivos ou advérbios que são modificados. A diferença entre os adjetivos e os advérbios é justamente what they describe, o que
que eles descrevem. Então, eles fazem a mesma função, mas depende de qual classe gramatical eles estão modificando ou descrevendo. Aqui é um resumo, ó, uma separação daquilo que eu já comentei com vocês. Os adjetivos servem para descrever nomes ou pronomes. Então, eles dão qualidade ou característica para essas duas classes gramaticais. Eles nunca descrevem outros adjetivos ou verbos. Então, você não usa um adjetivo para modificar um outro adjetivo, certo? O adjetivo só modifica ou só complementa nomes e pronomes. Olha um exemplo. Ferrari is a fast car. Ferrari é um carro rápido. A Ferrari, um tipo de carro, é um carro veloz, um carro rápido. Então, o meu adjetivo está qualificando, está descrevendo o tipo de carro. Carro é um nome, um substantivo. Okay? Já o advérbio, como nós vimos na nossa definição, ele vai descrever verbos. O que são verbos? Palavras que indicam ação ou estado, ou como nós vemos em português, fenômenos da natureza. E eles também vão modificar outras palavras que não sejam nomes ou pronomes. Quais são? Adjetivos, outros advérbios. Um advérbio pode modificar também um outro advérbio. Tá? Exemplo, James ran fast. O James corre rápido, ou ele corre rapidamente. Então, perceba que nos dois exemplos eu tenho a mesma palavra, fast, fast. Só que no exemplo de cima, essa palavra está atuando como adjetivo e no exemplo de baixo, ele atua como advérbio. Por isso que, normalmente, as pessoas confundem advérbio com adjetivo, porque nós temos a mesma palavra com o mesmo sentido. O que muda é justamente a função gramatical que ela está exercendo no contexto. Bom? Falando do nosso conteúdo de hoje, que são os graus, degrees of adverbs, que é a mesma coisa que degrees of adjectives, que são os graus de adjetivo e graus de advérbio. Os graus de advérbio, assim como de adjetivos, are levels, são níveis, quer dizer, são formas que você tem de fazer uma gradação a partir do uso desse advérbio dentro de um contexto. Então, considerando o que esse advérbio expressa, eu tenho um contexto e eu posso ter três diferentes graus. O grau positivo, o grau comparativo e o grau superlativo. Tem alguns sites que nem apresentam o grau positivo, porque o grau positivo nada mais é do que o advérbio na sua função original. É o advérbio na sua função normal, na sua função básica, que é exclusivamente oferecer característica, descrição, circunstância para um outro verbo ou outras classes gramaticais que não sejam substantivos. O grau positivo, the positive degree, refers to the use of an adverb or adjective in its normal form. Então, o grau positivo, ele se refere ao uso do advérbio ou do adjetivo na sua forma normal. O que quer dizer forma normal? Sem nenhuma alteração, com a função de qualificar ou descrever uma outra palavra. Nesse grau, o adjetivo does not make comparison. O adjetivo ou o advérbio não faz comparação. A função dele é apenas oferecer aquela característica, oferecer aquela circunstância. É o advérbio sem nenhum tipo de modificação, sem nenhum tipo de alteração na sua estrutura. He drives slowly. Slowly é o advérbio lentamente. Ele dirige lentamente. She sings beautifully. Ela canta lindamente. Então, os dois advérbios são advérbios de modo, se referem a como aquela ação é executada. O dirigir lentamente e o cantar lindamente, ok? Nesses casos, eu tenho o advérbio na sua função positiva. É o advérbio na sua função normal, sem nenhum tipo de alteração, sem fazer comparação. Eu estou apenas descrevendo o verbo, tá? Quando nós vamos falar do comparativo, que é o nosso segundo grau, no comparativo, obviamente, o próprio nome já diz, você vai fazer uma comparação. Para você comparar, você tem que ter, no mínimo, dois. Eu comparo uma pessoa com outra pessoa, eu comparo uma ação
a forma dessa ação ser executada com uma outra forma, eu comparo um objeto com outro objeto, um lugar com outro e assim por diante. Então, as comparações, elas podem ser feitas de 3 níveis, de 3 formas. Equality, inferiority and superiority. Igualdade, inferioridade ou superioridade. O que quer dizer isso? Quando você vai comparar os dois, você pode comparar os dois no mesmo nível, então eles são iguais. Você pode comparar um menos do que o outro, que é o grau de inferioridade, e pode comparar um mais do que o outro, quando a gente pensa no grau de superioridade. Então, o comparativo, como o próprio nome diz, ele é usado para comparar ações entre 2 ou mais sujeitos. Esse sujeito pode ser people, que são pessoas, animals, objects, que seriam os animais, os objetos, e assim por diante. Bom, no caso, o superlativo, a gente está, por enquanto, vendo só as definições, depois eu vou mostrar exemplos para vocês. No caso do superlativo, nós vamos ter algo que causa muita confusão, porque o superlativo não é uma comparação direta. O superlativo, na verdade, ele é utilizado para oferecer um elemento de destaque. E esse destaque tanto pode ser para menos, como pode ser para mais. Então, ao invés de eu comparar um com o outro, que é o grau comparativo, no superlativo um vai se destacar entre um grupo. Ele vai chamar mais atenção para mais ou para menos, considerando uma característica ou uma ação, que é o caso do advérbio. Então, the superlative degree, que é o grau superlativo, é usado para dizer sobre ou o que algo ou alguém, no caso uma pessoa ou uma coisa, tem ou um objeto, ele possui um grau acima, um grau maior de todos os outros dentro de um grupo. Tá? Vou dar um exemplo para vocês usando o comparativo de adjetivo. Então, uma coisa é eu dizer, esta caneta é tão boa quanto aquela. Nesse caso, eu tenho uma comparação entre duas coisas considerando uma característica. Tá? No caso do superlativo, é eu chegar para você e dizer, esta caneta é a melhor de todas. Então, é uma caneta que, dentre todas as outras, ela se destaca. Então, no caso do superlativo, nós vamos falar justamente disso. Um vai ser o mais ou o menos do que todos os outros, considerando um grupo, tá? Considerando uma categoria a qual aquele sujeito representa. Por isso que no superlativo, como você tem destaque, não existe superlativo de igualdade, porque ou ele é mais ou ele é menos, tá? Do que todos os outros. Vou mostrar agora em exemplos para vocês, para ficar mais fácil de entender. E ao fazer os exemplos, eu vou demonstrar para vocês como é que nós construímos essas comparações e os graus de superlativo. Porque o que acontece? Da mesma forma que na língua portuguesa, se você quer comparar, nós temos que usar algumas palavrinhas-chave, na língua inglesa também. Então, no caso, no comparativo, quais são as palavrinhas? Tão e quanto. Ele é tão bonito quanto ela, ele corre tão rápido quanto ele. Então, são exemplos que eu expresso ou com a característica ou com a circunstância, usando tão e quanto. Então, em inglês, nós vamos ter também essas palavrinhas-chave. Exemplo no comparativo de igualdade. George can't walk as fast as his father. Então, vocês percebem a repetição do as e as. Esse as e as em inglês significa tão e quanto. Um vem antes do advérbio, um vem depois. George não pode caminhar tão rápido quanto o seu pai. Então, nesse caso, eu tenho um comparativo de igualdade. Eu estou comparando a capacidade dessas duas pessoas andarem e o quão rápido cada um deles andam. É de igualdade porque os dois não conseguem andar tão rápido, tá? Então, eu tenho uma característica usando o comparativo de igualdade. Nas frases negativas, eu também poderia trocar esse as por uma palavrinha chamada de so, S-O, tá? Também significa tão, quando ele é usado antes do advérbio ou do adjetivo. These students behave as well as those. Estes estudantes se comportam tão bem quanto aqueles. Então, eu estou usando o comparativo de igualdade para representar que os dois grupos de estudantes se comportam bem de maneira igual. As, tão e quanto.
ok? No comparativo de inferioridade, um vai ser menos do que o outro. Menos em inglês, no grau comparativo, é a palavrinha less. Less significa menos no comparativo. Than é a segunda parte, significa do que, tá? Than com A, tá bom? Richard drives less carefully than Martha. O Richard dirige menos cuidadosamente do que a Marta. Por que é inferioridade? Porque um desempenha aquela ação de maneira inferior do que o outro, menos do que o outro. That movie ended less happily than the other. Aquele filme terminou menos felizmente do que o outro. Tá? Então, é um exemplo que demonstra que o final de um filme foi menos satisfatório, foi menos feliz do que o outro. Tá? A forma que o filme foi finalizado ou concluído. Bom, então, grau de igualdade, as e as. Grau de inferioridade, less e than. Tá? Quando nós vamos falar do comparativo de superioridade, atenção, nós vamos ter dois casos diferentes, tá? O comparativo de superioridade é o mais utilizado, tá bom? A gente sempre tem uma tendência de destacar uma característica, uma circunstância para mais. Ele é o mais bonito, ele é o mais inteligente, ele é o mais alto, então é comum você usar o comparativo de superioridade, tanto nos adjetivos quanto nos advérbios, tá bom? Só que no grau superioridade, nós vamos ter uma diferença. Porque para fazer o comparativo de superioridade, você vai ter que considerar o tamanho do seu adjetivo. E aí nós temos duas classificações: adjetivos que são considerados curtos e adjetivos que são considerados longos. Um adjetivo curto é uma palavra pequena, é uma palavra formada por uma sílaba ou duas sílabas no máximo. Já um adjetivo longo é aquele formado por mais de duas sílabas, tá bom? No comparativo de superioridade para o adjetivo curto, o que nós fazemos é aumentar ele um pouquinho de tamanho. Então, se ele é pequeno, você aumenta ele um pouquinho. Esse acréscimo é feito pelo sufixo ER. Essa palavrinha ER, em um adjetivo ou um advérbio, esse sufixo ER, ele indica mais, tá? E o than significa do que, como nós já vimos anteriormente. David drives faster than Harold. O David dirige mais rápido do que o Harold. Mary jumps higher than Beth. A Mary pula mais alto do que a Beth. Então, nesse caso, eu tenho o mais do que. Já o adjetivo longo, eu não aumento ele de tamanho. Eu vou usar uma palavrinha antes do advérbio, que é a palavra more. Harry drives more carefully than Peter. O Harry dirige mais rapidamente do que o Peter. Eles explicam o conteúdo mais claramente do que eu. Então, são exemplos usando adjetivos longos. E aí, atenção, adjetivos que terminam em ly, normalmente se usa a palavrinha more. A exceção é o advérbio early, que significa mais cedo. Bom? E no caso do superlativo de inferioridade e superioridade, é a mesma regrinha, modificando apenas as palavrinhas-chave. O ou a menos. Em inglês vai ser the least. New Jersey é a cidade menos amigável dos Estados Unidos. Essas máquinas trabalham menos eficiente. Então, no caso do superlativo, nós vamos ter o artigo definido e a palavrinha least, que significa o menos ou a menos. Já no superlativo de superioridade, a mesma regrinha. Se o adjetivo é curto, usamos um sufixo. Tá? Se o adjetivo é longo, usamos uma palavra antes. The fastest, o mais rápido. O James corre o mais rápido, foi o que correu o mais rápido na corrida. Ele tomou a decisão mais difícil. Bom, aqui com o exemplo de advérbios longos, the most é a palavrinha, continuamos com a exceção do early. Tá? O mais raivoso ou o com mais raiva, the most beautifully, o mais bonito. The earliest, o mais cedo. Então, é importante vocês observarem que cada uma dessas estruturas apresenta um elemento diferente, usa conectivos diferentes.
Irregulares são aqueles que não seguem a regrinha. Então, por exemplo, bem fica melhor, mal fica pior, pequeno ou pouco fica less ou least, e distante fica farther, ou farthest, ou further, ou furthest, com A e com U, porque tem uma diferença entre o inglês britânico e o americano. Exercícios ou exemplos que nós vamos ter são usando essas palavrinhas. E, pessoal, hoje nós tratamos de advérbios considerando comparativo e superlativo. Finalizamos por aqui, até a próxima e bye, bye.